Senhoras e senhores deputados, havendo quórum regimental, eu declaro, sob a proteção de Deus, aberta a oitava reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa da ALESC, Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Com a justificativa do deputado Fabiano da Luz, nosso vice-presidente, nós agradecemos a presença dos deputados Adilson Girardi, Márcios Machado, Sérgio Mota, e aguardamos a justificativa do deputado Alex Brasil e do deputado Rodrigo Minotto, caso não possam comparecer no decorrer desta reunião. Senhores deputados, muito grato a todos pela presença. Eu passo imediatamente à ordem do dia. Temos um requerimento de nossa autoria, convidando a diretora de Relações e Defesa do Consumidor, o PROCON Santa Catarina, e a diretora-geral do PROCON do município de São José, para a realização de uma ação conjunta desta comissão no centro do município de São José, a exemplo de uma ação que fizemos recentemente no centro de Florianópolis. Eu coloco em discussão, peço licença para fazer uma breve consideração. A finalidade do requerimento é uma ação conjunta em ambiente aberto para prestar esclarecimentos à população sobre os seus direitos, como consumidores, como contribuintes, dar encaminhamento a reclamações ao PROCON, ações congêneres, com a participação, inclusive, de outras instituições importantes, oferecendo emprego, como é o caso do Cine. Secretaria da Saúde acaba participando também, ofertando vacinas para as pessoas que cruzam por essa iniciativa. Eu deixo em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, eu coloco em votação este requerimento de número 240-020-2025. Os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Um segundo requerimento, também de nossa autoria, o 262-2025, requerendo à Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa a realização de um simpósio com o tema 35 anos do Código de Defesa do Consumidor e os desafios na proteção jurídica do consumidor em Santa Catarina. Seria para a realização de um seminário em alusão aos 35 anos do CDC, o conhecido Código de Defesa do Consumidor. Quanto mais divulgarmos, quanto mais detalharmos, certamente, mais nós esclareceremos a população dos seus direitos e dos seus deveres também. Eu deixo em discussão esse requerimento, conto com a participação de todos, caso ele venha a ser aprovado. Não havendo quem queira se manifestar, eu coloco em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado também por unanimidade. Agradeço aos nossos companheiros. Passo imediatamente à discussão e votação de projetos de lei. Tenho uma devolução de vistas ao projeto 0563-2024, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que institui a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica do Estado de Santa Catarina. O deputado Márcios Machado é quem apresenta a sua devolução de vistas. Deputado Márcios, com a palavra, fique à vontade, por favor. Obrigado, presidente. Deputado Mário Mota, cumprimento aos nobres colegas deputados. Peço escusas aqui, o meu vídeo não está funcionando, mas eu quero fazer essa devolução de vista ao projeto de lei número 0563-2024, deputado Matheus Cadorim, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica do Estado de Santa Catarina. Sem manifestação, presidente. Muito obrigado, deputado Márcios Machado. Devolve sem manifestação após vistas. E como nós temos protocolado um substitutivo, ou pelo menos um novo projeto, que complementa o que foi apresentado pelo deputado Matheus Cadorim, enviado pelo governo do Estado, eu peço aos companheiros licença para avocar esse projeto, fazer essa avaliação e trazer na próxima reunião da nossa comissão
já com a avaliação, com a análise dessa emenda que é apresentada pelo governo, e, caso venhamos a aprová-la, ela retornaria à Comissão de Constituição e Justiça para avaliarmos a complementação daquilo que foi apresentado anteriormente no original pelo deputado Matheus Cadorim. Eu agradeço a compreensão dos deputados que compõem a nossa comissão. Portanto, o 0563-2024 está sendo avocado por essa presidência para avaliar a sugestão que é encaminhada pelo governo, e me comprometo a trazer na próxima sessão, já com uma avaliação final, que poderá ser colocada à discussão entre todos os nossos colegas e, caso aprovem, encaminhada novamente à Comissão de Constituição e Justiça para reiniciar o seu trâmite. Temos... Pois não? Deputado Márcio Machado, fique à vontade. Peço à vênia de colocar extra pauta um requerimento de diligência a um projeto de sugestão legislativa número 3 de 2024, de iniciativa da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados de Santa Catarina. Perfeitamente. É o 003-2024, que sugere a inclusão de um dispositivo na Lei 14.675 de 2009, que dispõe sobre a necessária representação por advogado em defesas, recursos e quaisquer outras peças e ou atos processuais em processo administrativo infracional ambiental. O senhor está solicitando em extra pauta que... Isso. Exatamente qual é a sua proposta, por favor? A minha proposta é um pedido de diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, que promova consulta e reúna manifestações da Secretaria do Meio Ambiente e Economia Verde e da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Muito bem. Sobre esses aspectos aqui atinentes à sugestão legislativa. Muito bem. Eu coloco em discussão inicialmente, e ninguém desejando complementar o que solicita o deputado Márcio Machado, coloco em votação. Aceitarmos, em extra pauta já está em discussão, mas aceitarmos este pedido de diligência do deputado Márcio Machado. Deputado Rodrigo Minotto, seja bem-vindo. Muito obrigado também por sua presença. Estamos votando o pedido de diligência do deputado Márcio Machado a esta solicitação 003-2024. Ninguém desejando fazer uso da palavra, em votação. Os que estiverem de acordo com a diligência sugerida pelo deputado Márcio permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Encaminhamos, então, solicitamos à Secretaria o encaminhamento dessa diligência solicitada pelo deputado Márcio Machado. Vamos em frente. Nós temos um projeto de lei, o 001-2024, que dispõe sobre estimular municípios do Estado de Santa Catarina a implementar a política participativa e dar outras providências. É simbólico esse projeto, senhores, porque é a primeira sugestão legislativa desta nova, eu diria, desta nova fase da Comissão de Legislação Participativa. Demoramos praticamente 2 anos na primeira legislatura em que participamos, estabelecendo um regimento para esta comissão, que é uma das poucas que tem esse regimento, e visitando instituições pelo Estado, dando a eles orientação de como deve funcionar a Comissão de Legislação Participativa, no acatamento, no aceite-se de sugestões legislativas que seguirão o trâmite regular, como se apresentado por um deputado, caso seja recebido aqui. Esta sugestão legislativa que eu apresento, avoquei até o voto de vistas, foi encaminhada pelo Instituto Municípios Participativos a esta comissão e visa estimular os municípios do Estado de Santa Catarina a adotarem práticas de política participativa. A proposta estabelece o reconhecimento anual do município participativo a ser conferido pelo Estado aos entes municipais que, mediante um pedido de inscrição, comprovem o atendimento de critérios objetivos relacionados à transparência, à governança democrática, à promoção de canais permanentes de escuta da população.
Essa matéria foi lida no expediente da sessão plenária de 19 de março do ano passado, encaminhada a esta Comissão dos Direitos do Consumidor, Contribuinte e de Legislação Participativa, sendo relatora designada à época a deputada Luciane Carminati, que integrava a nossa comissão. A relatora apresentou um voto favorável à conversão da sugestão legislativa num projeto de lei de autoria desta comissão, por entender que a proposta estava e está devidamente instruída, respeita os aspectos formais exigidos e se insere no campo temático de atuação desta comissão. O deputado Marquito, por sua vez, solicitou vista da proposição em 8 de agosto de 2024, revogando esta solicitação de vista em 26 de fevereiro de 2025. Posteriormente, nós formulamos um novo pedido de vista, oportunidade em que apresentamos o presente voto. Esse é o andamento processual até o presente momento, e cabe a esta Comissão dos Direitos do Contribuinte, do Consumidor e de Legislação Participativa a análise de sugestões de iniciativas legislativas apresentadas por associações, sindicatos, órgãos de classe e demais entidades organizadas e legalizadas da sociedade civil. Neste caso, nós verificamos que a sugestão atende aos requisitos formais previstos no artigo 6º do regimento interno desta comissão, estando acompanhada da documentação exigida, para a noção dos nossos colegas integrantes da comissão, quais são esses documentos? Registro dos atos constitutivos da entidade que apresenta a sugestão, comprovação da composição da diretoria à época da apresentação da proposta e, finalmente, a ata de reunião em que se deliberou a apresentação da sugestão. Isso garante o fato de que a sugestão não é mera iniciativa de um diretor jurídico, de um presidente, de um secretário da instituição, mas sim fruto da vontade deliberada dos seus integrantes numa assembleia, ou seja, a proposta é aprovada pelos integrantes dessa instituição que faz a sugestão. Ademais, a entidade proponente possui legitimidade para apresentar a sugestão legislativa conforme os critérios do artigo 85, 3A do Regimento Interno e não se enquadra nas vedações constantes do artigo 7º do Regulamento Interno desta comissão. Contudo, eu ressalto que a sugestão legislativa demanda ajustes formais, do ponto de vista de construção, a fim de se adequar a uma possível lei complementar, neste caso, a Lei Complementar 589. E tais correções serão providenciadas nos termos do artigo 9º do regulamento desta comissão, para assegurar a conformidade formal da proposição legislativa, sem que, todavia, a comissão se imiscua no conteúdo da forma sugerida. Apenas estabelecerá a sequência lógica, regular, legislativa, para facilitar a avaliação da Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e todas as comissões do mérito. Diante do exposto, eu acompanho o voto da relatora, na época, Luciane Carminati, e proponho um voto de vista favorável à sugestão legislativa 001/2024, com a sua conversão em projeto de lei de autoria desta comissão. Coloco em discussão, fiquem à vontade. Perfeita. Eu recebo a orientação de que nós devemos primeiro votar a apresentação do voto da relatora, deputada Luciane Carminati, embora não integre mais a comissão. Eu rogo aos senhores que rejeitem aquele voto para que o voto vista seja colocado em seguida em votação. Não há nenhuma contraposição aos dois votos, é apenas pela questão formal de podermos estabelecer a adequação legal, legislativa ao projeto de lei. Portanto, eu primeiro coloco em votação, por uma questão regimental, o voto da relatora Luciane Carminati. Os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram e os que entenderem que vale a votação do voto de vistas em seguida, fiquem à vontade, por favor. Alguém pediu a palavra? Deputado Rodrigo Minuto? Não. Não. Adilson, Márcios, deputado Sérgio Mota.
Deputado Adilson, fique à vontade, deputado, se quiser fazer uso da palavra, apenas clique sobre o microfoninho vermelho que está no pé do seu computador. Agora sim, por favor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Nesse caso, eu sou contrário, então, ao parecer da deputada Carminati, em vista da necessidade de adequarmos aí na forma legislativa o presente projeto. Eu lhe agradeço. Deputado Rodrigo Binotto, mais um voto. Da mesma forma. Da mesma forma. Muito obrigado, deputado. Completando com o meu, são 3, só voto em... Eu também, presidente. Deputado Márcio, muito obrigado também. E coloco imediatamente em votação, então, o voto vista, avocado pela presidência, apenas para adequação legislativa em seguida. Os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Obrigado a todos. Aprovado por unanimidade. Está transformado em um projeto de lei de autoria desta comissão. E, repito, é algo simbólico, porque uma comissão que tem 20 anos na casa havia aprovado, até então, 3 únicos projetos de lei. E todos eles, com toda a vênia, com todo o carinho e respeito, mas sugeriam troca de nomes de escolas, na sua maioria. Portanto, um projeto de lei que é uma sugestão legislativa que estimula os municípios a se adequarem à ideia de municípios participativos é algo que certamente poderá marcar muito a participação dos senhores deputados nesta comissão, uma vez que todos nós somos, a partir de agora, ao lado desta instituição, estamos o Instituto Municípios Participativos e os deputados desta comissão passamos a ser autores ou coautores desse projeto de lei. Muito obrigado, agradeço a todos os senhores a compreensão. Deixo a palavra à disposição, caso queiram fazer uso da mesma. O projeto de lei na íntegra está à disposição dos senhores até para um aprofundamento. Esse que segue para a Comissão de Constituição e Justiça, em nome de todos nós. Ninguém desejando fazer uso da palavra, não havendo mais assuntos a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a todos pelo carinho, pelo respeito e pela atenção, agradecendo também todo o apoio da Secretaria da Casa, do setor específico de apoio legislativo às comissões, aos amigos de áudio e vídeo da nossa Assembleia Legislativa. Senhores deputados, vamos fazer um bom dia e até a próxima, se Deus quiser.